Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa estrutura teológica que é, olha, fascinante. Ela propõe uma reinterpretação do fim dos tempos, da ressurreição e da vida após a morte. A grande ideia aqui é a seguinte: e se tudo isso não for algo lá no futuro, mas um evento histórico que já aconteceu? Pois é uma perspectiva que desafia muitas das visões mais tradicionais. Vamos começar com a pergunta que norteia toda essa conversa. E se a ressurreição bíblica e o juízo final já tivessem acontecido? Essa é a premissa central que vamos explorar. Uma ideia que nos força a olhar para textos bíblicos bem conhecidos, mas sob uma luz completamente nova. Para a gente entender essa interpretação, primeiro a gente precisa voltar um pouco e entender o problema que ela busca resolver. Ou seja, qual era o estado dos mortos sob a antiga aliança, como as coisas funcionavam. Então, aqui temos dois termos-chave: Sheol, que vem do hebraico, e Hades, do grego. De acordo com essa visão, nenhum dos dois significa inferno como a gente costuma pensar. Pelo contrário, eles descrevem um estado de espera, um lugar temporário para os mortos, que era uma consequência direta do pecado de Adão, que afetou, claro, toda a humanidade. Ok, então, quem ia para lá quando morria? A resposta, dentro dessa lógica, é bem direta: todo mundo. Não importava se era do povo de Israel vivendo sob a lei, ou se eram os gentios que viviam fora dela. O domínio da morte era universal. Ninguém escapava. E como era essa existência lá? Não era um sono, um estado inconsciente, não. Alguns textos, como o de Isaías 14, sugerem uma certa consciência limitada. Era um estado de espera, mas sem recompensa ou punição definitiva. Pense nisso como uma grande sala de espera para toda a humanidade. Bom, e isso nos leva ao grande ponto de virada de toda essa história, né? A vitória na cruz e o impacto direto que ela teve sobre o poder da morte. Olha só que mudança fundamental. Antes da cruz, os pecados eram, biblicamente falando, tolerados. Depois, eles foram efetivamente removidos, e a morte, que antes reinava soberana, teve o seu poder quebrado na raiz. Foi uma verdadeira mudança de regime cósmico. E essa citação aqui é basicamente a declaração de vitória. Quando Cristo diz tenho as chaves da morte do Hades, isso significa que a autoridade sobre o domínio dos mortos foi transferida. O antigo sistema tinha sofrido uma derrota, assim, decisiva. E aquela passagem super intrigante lá de 1 Pedro 3, que fala de Jesus pregando aos espíritos em prisão. Pois bem, nessa interpretação, isso não é sobre uma segunda chance de salvação. Na verdade, foi uma proclamação, um anúncio oficial de vitória feito diretamente no território do inimigo, lá no Hades. E agora, a gente chega no clímax dessa teoria. A ideia de que a ressurreição e o juízo se consumaram historicamente, durante os eventos que culminaram na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. A progressão aqui é bem lógica, veja só. A vitória foi conquistada lá na cruz. Aí, durante a Era dos Apóstolos, essa vitória foi anunciada ao mundo. E finalmente, em 70 depois de Cristo, todo o antigo sistema com seu templo, suas leis e o domínio da morte, o Hades, foi completamente desmantelado. Fim de jogo. Agora, um ponto crucial para a gente entender. Nessa visão, não houve um único tipo de ressurreição. Para os justos, foi uma ressurreição para a vida, recebendo um corpo espiritual e imortal. Já para os injustos, a história é outra. Foi uma ressurreição pro juízo. É quase como uma intimação judicial para comparecer diante do fim daquele sistema, entende? Não era para receber vida. Isso nos leva direto para Daniel 12, 2. A promessa era para muitos, não para todos os seres humanos que já viveram. A ressurreição, por essa ótica, é entendida como um evento dentro da aliança de Deus com o seu povo e não um direito universal de toda a humanidade. Apocalipse 20 descreve o ato final. O Hades entrega todo mundo que estava lá. E então, tanto a morte quanto o Hades são lançados no lago de fogo. Isso aqui é uma linguagem simbólica, claro. Não significa um tormento literal para um lugar, mas sim a sua destruição completa. O fim absoluto daquele sistema da morte. Certo. Então, o que tudo isso significa para a gente hoje? Vamos dar uma olhada nas consequências desses eventos que, segundo essa visão, já se consumaram. A implicação disso é profunda. Se o Hades foi destruído, ele simplesmente não existe mais. O período de espera acabou.
Para quem morre em Cristo, a promessa é de vida imediata em sua presença. Já para quem morre fora dele, permanece-se no estado de morte, porque o resgate daquele antigo domínio já foi concluído. Então, de acordo com essa visão, quantas pessoas estariam no Sheol, ou no Hades hoje em dia? A resposta é: zero. Ninguém. O lugar estaria vago e o próprio conceito se tornou obsoleto. E essa citação final resume perfeitamente toda a perspectiva. A ressurreição não foi o retorno do homem ao pó, mas a saída definitiva do homem da morte. A ideia não é sobre corpos físicos saindo da terra, mas sobre a humanidade em Cristo saindo de vez daquele domínio da morte que reinou desde Adão. Uma mudança de paradigma que nos convida a repensar o que realmente significa a vitória final.